Negócios na pauta de volta. Vamos agora falar do cimento Bravo, um cimento daqui do Maranhão, que vem conquistando cada vez mais a preferência dos consumidores da construção civil. Um produto resistente, produzido apenas com matérias-primas de qualidade. Um cimento com secagem rápida que gera economia, reduzindo o custo e o tempo da sua obra, podendo ser utilizado da fundação ao acabamento. Possui maior impermeabilização, por isso sua obra dura muito mais. Um cimento com todas as certificações que garantem qualidade e o melhor custo-benefício. Não te deixa na mão, porque tem agilidade na entrega. Pediu, chegou. É só ligar 0800 200 4000. 0800 200 4000. A Brava é uma empresa maranhense que, acima de tudo, pensa e age de forma sustentável, porque respeita o meio ambiente, produção de cimento com sustentabilidade ambiental e economia dos recursos naturais, sem danos à natureza. Cimento Bravo, ideal para todas as obras, ideal para a sua obra, para obras de uma vida. O caso ocorrido recentemente no sul do Brasil, que envolvia 3 vinícolas brasileiras, chocou muita gente no país inteiro e resultou em um impacto inegável nas vendas dos rótulos dessas empresas, que, diga-se de passagem, são grandes empreendimentos com marcas fortes no mercado, não é, Arthur? Isso revela, Dalva, o quanto algumas políticas apresentadas por organizações, tanto para o público interno quanto para o externo, podem ser só uma ferramenta de marketing. E se assim for, as crises de imagem, de reputação e de consumo, por exemplo, são inevitáveis. Então vamos voltar a conversar com nossas convidadas, a Tereza e a Mônica. Bem, a gente estava falando um pouco dessa questão da desigualdade, que no Brasil é muito forte, né? Concentração de renda, mas também das relações trabalhistas. Eu queria ouvir a Tereza. Tereza, o que você acha que pesa mais hoje nessa situação, né? Bom, na verdade, quando você tem essa questão da desigualdade social, né, por um lado você tem aí, você acabou de falar das práticas, né, então a gente vê ESG. ESG, eu ia trazer aqui a história do ESG. Não tem outra coisa que, não, né, que vem à minha cabeça. Então a gente está falando tanto de ESG e empresas de grande porte falando disso. E aí você, de novo, se depara com grandes empresas incorrendo nessas práticas. E aí sempre vem a história a maior punição, né, para uma empresa é a parada no consumo dos produtos. Sim. Mas essa parada de consumo, ela só acontece, infelizmente, essa parada ela vem das populações mais instruídas. Isso. Sim. Então, o selo da qualidade, né? Eu estava procurando ontem um produto para comprar e aí falei, nossa, mas é tão caro. Não, é porque esse tem o selo de qualidade alemão. É uma então certificação. Uma certificação e aí a gente tem certeza que você está tomando isso mesmo, porque senão a gente não tem certeza que você está tomando isso. Eu falei, meu Deus do céu, né? Olha que terror. Então, assim, é 4 vezes mais caro de um que não tem esse selo. Então, você parte do pressuposto que, bom, esse selo garante que eu não tenho trabalho infantil, que eu não tenho trabalho escravo, que tem procedência esse produto. Toda a cadeia, em toda a cadeia. Você garante toda a cadeia produtiva. Aí, por outro lado, você tem uma situação, uma população que não tem condição, não tem acesso. Então, ele continua consumindo, e bastante, porque a maioria das pessoas, infelizmente, no Brasil, estão nessa situação. Nas classes mais baixas da economia? Elas consomem qualquer produto. Sim. E sempre o mais barato. Sim. E aí o mais barato incorre em trabalho escravo, análogo à escravidão, exemplos, né, que a gente tem em São Paulo de confecções, são muito comuns. Sim. Uso né? de repente, substâncias, insumos de origem duvidosa. Então, de novo, né, quando a gente avalia a situação toda, é muito complexo realmente, porque, sim, provavelmente os consumidores dessas empresas, vamos dizer assim, vinícolas, né, são pessoas de alta renda que têm acesso e vão falar assim, não vou mais consumir. Mas, quando é a confecção que vende roupa barata, né, lá
no Brás, em São Paulo. E é uma cadeia grande que você não consegue detectar de onde veio, né? Você não sabe de onde veio, não tem nenhum compromisso com sustentabilidade, com ESG, está muito longe disso tudo. Então, um pouco do que a Mônica trouxe, né? Quem é que nos socorre como sociedade nesse momento? É a fiscalização e o poder público. E porque não tem outra forma, né, de fazer as coisas acontecerem que não seja através da fiscalização. E aí eu vou aproveitar esse gancho maravilhoso para perguntar o que a fiscalização tem encontrado, em geral, historicamente, no que diz respeito à origem da busca por esse trabalho. É oferta livre? É livre demanda? Ou não? É aquela fonte exata? A gente vai para tal área do Brasil que lá é destino também, certo. Né, eu queria saber também isso. Como raiz, encontrar né? Isso, né? Apesar da gente saber que grande parte é denúncia, mas assim, quem é que tem a coragem de denunciar? E por que não denunciou antes do crime ser cometido, sabe? Assim, o plano. No caso específico que nós estamos falando, das vinícolas no Rio Grande do Sul, os 3 trabalhadores conseguiram fugir. Sim. Não é? Eles realmente tiveram uma sorte e tiveram presença de espírito de fugir. Mas, normalmente, nós recebemos, quando se trata de trabalho escravo, veja, porque o trabalho escravo não tem como você planejar a priori uma ação que demanda toda uma logística numa determinada região ou numa determinada fazenda. Mas não tem alguns tipos de atividades que são mais recorrentes nisso? Tem, exatamente, era isso que eu ia falar. Eu acho que é importante, a conversa foi encaminhada para 2 aspectos que é interessante que a gente ressalte. Primeiro, o próprio empresário não tem interesse em lidar com a informalidade, muito menos com o trabalho análogo ao de escravo na sua cadeia produtiva, porque ele vai estar lidando com concorrência desleal. Veja bem, nós partimos do pressuposto, e isso é importante, que os empresários agem de boa fé e querem ter segurança jurídica. Não interessa para o empresário, e olha que eu tenho uma experiência como auditora fiscal há 20 e poucos anos, há 24 anos, não interessa para o empresário, mesmo para o microempresário, ter problemas de insegurança jurídica. Ele quer ter o negócio dele, gerir o negócio dele, ter tranquilidade no seu ambiente de trabalho. Então, para o empresário, essa informalidade, essas condições degradantes, é o máximo de uma concorrência desleal. Se nós todos aqui somos empresários, eu mantenho meus empregados na conformidade da legislação, como é que eu vou concorrer com aqueles que estão próximos a mim, trabalhando em total descontrole? Mas não o espírito de corpo também? Não, você sabe que não. A gente entende, a gente verifica muito isso. O empresário, veja bem, nós estamos falando aqui, a legislação brasileira, apesar de você dizer que ela é de fato uma legislação muito detalhada, mas quase 50% dos empregados no Brasil, quase 50%, recebe até 2 salários mínimos. Entende? Então, a nossa força de trabalho, o salário médio é relativamente baixo. Tá certo? O grande custo não é o salário. Os empresários se queixam de outras questões. Aí a gente teria, inclusive, que fazer um programa para isso, porque a gente escuta muito isso. Mas, a verdade, o grande custo não é necessariamente a força de trabalho. Entende? Não interessa para o empregador, para o empresário, trabalhar com informalidade. E quando ele chega a trabalhar com informalidade, realmente tem um problema ali, porque via de regra a gente não encontra essa má-fé. A gente não encontra isso no nosso cotidiano. E um avanço que nós, enquanto categoria, estamos observando agora em relação a esse problema sério nas vinícolas, é que está havendo uma responsabilização dos contratantes, dos grandes tomadores, porque isso é muito importante. Veja, apesar da terceirização hoje ser livre, você pode terceirizar inclusive as atividades fim, mas é importante que você, na condição de beneficiário daquele trabalho... Você é corresponsável, claro, né? Claro. Tem que ter noção da cadeia. Muito bem. E veja, como a Tereza estava falando, para você assegurar que aquele produto X foi fabricado em determinadas condições. Por que o empregador, o empresário de médio e grande porte, não trata os seus empregados, os seus trabalhadores com o mesmo cuidado, com a mesma atenção que ele reserva, por exemplo, os seus fornecedores? O trabalho é a questão fundamental, é o recurso fundamental.
Da mesma forma que o empresário tem o cuidado com o seu fornecimento, com o seu maquinário, a atualidade, a boa procedência, ele tem que garantir também, aqui nós estamos falando de condições mínimas de trabalho, para a força de trabalho que viabiliza a sua produção. Essas notícias de resgate, gente, também trazem a lembrança, resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão, histórias de pessoas que ao conseguir êxito, ao conseguir, de repente, sair daquela situação, não por causa de uma ação de resgate, mas porque conseguiu sucesso, dessas pessoas, com essas histórias, inspirarem, às vezes, famílias que estão lá no interior, lá do Maranhão. E aí a comunidade comenta, não, fulano foi para São Paulo, olha, tá bem, vive bem, mas fulano foi 1 em 1 milhão, não sei dizer assim. O poder de disseminação das histórias que essas pessoas vivem, mas que boa parte das comunidades onde elas nasceram não alcança, né? Isso não chega. E aí entra a história do poder público, que também já foi comentado aqui por vocês duas, com a educação, com acesso à oportunidade de trabalho nessas localidades, nesses municípios, né, gente? Sim, com certeza, porque acho que um de vocês dois falou assim, olha, e eram gaúchos, né? Sim, pronto. O viés inconsciente, né, tá na cabeça da gente, Isso. porque a gente normalmente fala assim, bom, isso acontece no interior do Pará, que ninguém vê, ou com pessoas nordestinas, né? Não, né? Isso acontece lá em Minas Gerais. Isso. No sudeste do país, é o segundo maior estado que tem esse tipo de problema. E está no sudeste, na região mais desenvolvida do país. No Rio Grande do Sul, né? Então, é sistêmico, né? Seria um vício? A questão social e de vulnerabilidade social independe de onde elas estão. Existem pessoas nessa situação no país todo. A maior proporção talvez no norte e no nordeste, mas sim, a gente tem que estar atento, né? E eu não vejo outra forma a não ser o que eu já falei, né? Educação, responsabilidade empresarial, né? E fiscalização. É recente, só para concluir esse pensamento aqui da Tereza, Mônica. Por exemplo, acho que a multa que foi aplicada às vinícolas, ou melhor, não sei nem se foi as vinícolas ou foram os contratantes diretos lá, foram de 7 milhões de reais. Esse de 7 milhões, apenas 2 milhões, acho que ficou com as vítimas. Como indenização. Como indenização. Não é algo um pouco esquisito isso? Na verdade, veja bem, o resgate de trabalho escravo ele tem 2 instâncias. Primeiro tem os autos de infração, que são lavrados por nós, auditores fiscais do trabalho. Esses autos de infração, eles não são revertidos em multa para os trabalhadores, eles são da União. Tá certo? E há também, no caso, as ações dos TACs que foram firmados pelo Ministério Público do Trabalho, em sequência, dando prosseguimento à ação fiscal. E aí sim, a princípio falavam em 7 milhões, que 2 milhões seriam revertidos diretamente para os trabalhadores e o restante seria utilizado em ações sociais importantes. Isso é importante, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, essa ação foi uma ação emblemática, mas as questões de ações fiscais de combate ao trabalho escravo, elas estão disseminadas hoje no Brasil todo. Não só no meio rural, mas também nos centros urbanos. Nos centros urbanos, principalmente no setor de construção civil, por incrível que pareça, e na fabricação de roupas, na indústria têxtil. Então, você tem essas 2 pernas no meio rural, basicamente na indústria na produção da cana-de-açúcar, e nos centros urbanos. Ao lado disso, o trabalho escravo é a condição extrema de precariedade. Mas, na verdade, se você for pensar, há uma gradação de precarização do trabalho, onde você parte desde o trabalho formal, eis que nós encontramos, via de regra, no setor industrial ou no setor de serviços, com a carteira assinada, onde o empregador cumpre com a obrigação trabalhista prevista na legislação e cumpre também com os acordos coletivos firmados com os sindicatos, e a partir daí é uma gradação de precarização. Por exemplo, hoje os trabalhadores que atuam sob plataforma, ao que a gente chama de processo de uberização. Isso. Não é isso?
que são trabalhadores, e aí é uma situação engraçada, porque são trabalhadores que estão vinculados a empresas de altíssimo conteúdo tecnológico, empresas multinacionais que trabalham com tecnologia de ponta e, ao mesmo tempo, trabalhando numa situação de absoluta informalidade. Absoluta informalidade. São trabalhadores que não têm auxílio-saúde, que se eles tiverem qualquer acidente de trânsito, eles caem ali, eles ficam. Inclusive, na verdade, isso gera problema de saúde pública para o Estado brasileiro, porque essas empresas não há nenhum tipo de recolhimento trabalhista e nem previdenciário. Entende? Então, a questão da informalidade ela é complexa, porque não são só os direitos trabalhistas que estão sendo negados, os direitos também perante o Estado brasileiro. Sim, verdade. Entende? Olha, Mônica, esse foi um assunto que realmente foi muito bom que você tenha tocado, porque a gente vai voltar a ele no próximo bloco, com certeza. É uma coisa interessantíssima para a gente trazer aqui. A gente faz uma rápida pausa. Voltamos em instantes com mais negócios na pauta.